Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou eu, Kai. O vídeo de hoje é o filme de Utena. O título do filme inteiro ficaria assim que tá no My Anime List, pelo menos. Shoujo Kakumei Utena Adolescente. Melhor, Adolescence Mukushiroko. E em inglês ficaria The Adolescência de Utena. Na verdade ficaria assim, ó. Revolutionary Gear Utena, The Adolescence of Utena. Em inglês. Daqui a pouco eu gravo tela e mando os negócios pra você. Vou tentar fazer um review rápido, porque eu tenho que correr pro trabalho daqui a pouco, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que eu queria falar. Infelizmente eu vi esse filme há algum tempo e eu não lembro especificamente os detalhes. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que falar é que esse filme aqui, ele é muito, muito, muito melhor do que o anime. Sabe quando você vê o anime que é 30... 50, não sei, um monte de episódio, 30 e poucos episódios, comprimido em 1h25, e mesmo assim é 1h25 que falha, principalmente depois da parte 50, dos minutos 50, mais ou menos ali na parte de 50 minutos em diante, o filme começa a capotar um pouco, fica um pouco bizarro, mas se fosse dois filmes, 1h30 de cada um, 3 horas no máximo, era melhor que o anime. Utena é uma história tão simples, é uma história tão sem conteúdo, é uma história tão pontual, é uma história tão... como posso dizer, limitada, que o filme ele conta a história. E conta melhor que o anime. E não apenas conta melhor que o anime, mas a direção do filme, que é aquilo que fracassa miseravelmente, é cansativo que o inferno no anime, que é um saco. No filme ela é bem apresentada, ela tem bons momentos, no filme tudo funciona. E eu olho e penso... Que diabos? Por que diabos fizeram aquele anime gigante que é uma porcaria se eles conseguem fazer a mesmíssima coisa em um filme de 1h20? E 1h20 que eles erraram a mão ainda, porque eles podiam ter acertado a mão. Né? Eles podiam ter fazer 2 filmes, sei lá. Resolvia. 2 filmes, o episódio tem 20 minutos. Dá pra fazer em 12 episódios. 12 episódios, 10 episódios, você faz o tema inteiro de boa, sobra tempo, sobra espaço. É um tema, uma história que dá pra ser bem contada. Ela tem algum conteúdo, não dá pra negar. Se for bem contado, bacana. Se é mal contado, que merda. E minha raiva com o Utena é isso, é a execução. Por que a execução é ruim? Porque a proposta não é a execução bem feita, a proposta é a execução... cheio de neon. Cheio de artefatos de direção e personalidade... e alguns outros elementos do diretor, e isso em anime faz sentido no sentido muito infantil do negócio. Pra quem quer coisas bobas, o Utena funciona. Agora o Utena como plot de verdade, dramático, assim, até onde der maduro, como história com densidade, aí você tem que partir para um roteiro mais denso mesmo, um roteiro mais maduro, um adulto mesmo. O Utena não serve para criança. O Utena tem uma história muito densa, tem uma história muito de exploração sexual, de abuso de homem para com mulher. É uma fábula, né? Um mundo de fábula comandado pelo irmão da Anti. O irmão da Anti, no caso, o tal do Akio. Esse Akio aqui, ele é um príncipe decadente que, de algum modo, também seduziu a Utena na sua juventude. A Utena, depois da sedução, virou uma espécie de... Pula, gata. Vai. Virou uma espécie de fã, e ao mesmo tempo que fã, perseguindo o percurso de honra e dignidade, e vida e comportamento, como se a nobreza do príncipe devesse ser refletida ou mesmo mimetizada, e mimetizada é aplicada na vida dela. Ela vira um príncipe. Nesse filme é mó legal, ela começa de cabelo curto. Ela entra na escola, a introdução é bem pontual. Aliás, vou até gravar a tela, depois eu gravo a ending. E eu vou jogar o filme na tua cara mesmo, tá? Porque eu não lembro, eu vou tentar ver, lembrando aqui de enquanto eu vejo. Então mostra ali a Utena começando na escola. É muito bem utilizada a sacada das narradoras. São aquelas que eram um pé no saco no anime, que tem aquelas tirinhas pontuais no meio do episódio. Aqui não, elas têm personalidade, elas fazem parte do clube de jornalismo, elas narram a história como alunas, elas veem elas também como um papel secundário. Mas ali da Utena com a sua melhor amiga também, a Utena que é de cabelo curto, que ficou muito bem. A melhor amiga dela é a... Não, me esquece. Nem vai estar aqui a melhor amiga dela, que pena. Deixa eu ver se eu acho que na outra variação mangá, não, pega a TV. Ver se eu acho a melhor amiga dela, pelo menos. Que é importante, é um personagem que no anime é importante, no filme não é nada importante.
É descartável ao extremo. E ela não tá aqui também, porque ela não é central o suficiente. É a melhor amiga da Utena, que é amiga de colegial mesmo. A Auntie é também melhor amiga, em parte, mas é outro rolê, tá? Mas voltando. Então aqui os arcos de personagens são muito rápidos, porque não tem como desenvolver. Então eles cortam o arco do Tolga, o Tolga fica muito mais interessante nessa obra, no filme. Eles matam o arco da Nanami, a Nanami não serve mais pra nada, praticamente, e tudo bem, ela não serve pra nada no anime também. O Chuchu, que é um pé no saco, eles largam mão também, que é ótimo, porque o Xuxa é um pé no saco. Outros personagens que são até legais, como a Juri, acaba sendo resumida demais. O cara de cabelo verde, que até tem alguma utilização, assim, mediana, em certo sentido, também é jogado para escanteio, tá? Esse tal de Kyoshi, ele tem mais destaque no filme, ele tem um arco pontual ali, mas ele também só fica mais de sidekick. Tem o arco do irmão gêmeo lá, do Mickey, com a irmã dele também, que é bem rushado, bem rápido. A Shiori, que é aquela que dá a densidade no arco do Tolga, e no arco, por sua vez, da Juri. E por tabela também com... Ela participa do parte no arco da Utena também, né? E mostra como o príncipe, que na verdade o príncipe da Utena não era mais o Akio, mas agora vira o Tolga. O Tolga virou o príncipe de verdade da Utena. Só que no filme o Tolga ele não é bem... Como posso dizer? Dando spoiler do caramba, porque não tem como não dar. O Tolga no filme ele é um habitante do mundo da fantasia. Porque o mundo da fantasia e da fábula do Akio é um mundo onde tem muita gente que já não vive mais no mundo real. O Tolga morre. O Tolga morre salvando a Shiori. Quando ele salva a Shiori, a Juri era apaixonada pelo Tolga. Ela fica com um grande rancor pela Shiori. Ao mesmo tempo que também que a Shiori ama a Juri, que agora meio que odeia ela. E ela vira uma antagonista e a Shiori é bem utilizada no filme. Só que o arco dela é meio cortado na metade para ter o arco da Auntie, o arco da Utena e o Akio, né? Então é dois arcos centrais. O arco de secundários e o arco principal. Tendo dois filmes, um com o arco dos secundários e um com o arco dos principais, matava a obra, cara. Era genial, assim, fazia uma obra redonda. Completamente competente, com todos os personagens apresentados. O Mickey também tinha grandes possibilidades de ser desenvolvido ali com a irmã dele, com as tretas familiares dele. Não tem aquelas pegadas, que no filme tem também. Eles trazem os carros, eles trazem aquela fantasia fabulosa de meio megalomaníaca, gatas. Meio megalomaníaca de fazer as coisas de maneira bastante neon, bastante extravagante e tal. Mas ao mesmo tempo que fazem isso no filme, é bem feito até certo ponto. O que me mata no filme um pouco é o desfecho fantástico, piração na maionese depois de 50 minutos. Porque daí ele joga tudo pro alto, ele começa a fazer um negócio da Utena virar um carro, da Auntie dirigir a Utena. O arco da Auntie com o irmão dela também é bem mais consolidado. A Auntie era estuprada pelo irmão. A Auntie, ela foi assassinada pelo irmão, tá? O príncipe aqui é um monstro, tá? O Akio aqui é um monstro, totalmente diferente do anime. O anime é outra história. Esse aqui é como se fosse um easter egg, um anime paralelo, uma releitura, é uma história contada de um outro jeito. E é bem melhor, mas muito melhor que o anime, tá? Não sei como é o mangá adapta, obviamente, o anime, porque o filme não sei que o mangá adapta, mas o mangá ele é obra de bônus, né? O mangá ele serve como, digamos, uma amplificação e consolidação, tem um volume só também. Não é pra nada o mangá. É de 99, o mangá vem antes. Ou não, o mangá é depois. Estou pensando que a obra é recente, não, 97. O mangá é bem depois. E o filme é de 99. 1999. Então o filme talvez tenha a história do mangá. O que seria ótimo. Porque o filme é bom, tá? Ele é mal executado, ele tem pouco tempo. Não sei se é coisa do orçamento, se é ali produção que gera algum tipo de ruído. Light Novel também de 98, que pode ter dado base pro filme também, não sei. 2 volumes, 12 capítulos, também pode ser interessante, a Light Novel. Mas como eu disse, o Tena não é ruim, cara. O Tena é desperdiçado. O Tena é muito desperdiçado. É um mundo fabuloso, tem ali todas as tretas de mundo, assim, de magia, de paralelo com realidade paralela, realidade aleatória. A Utena como cavaleiro é bem consolidada nesse filme. A Auntie como bruxa e como vítima também é bem consolidada no filme. Até certo ponto, depois fica bizarro. O Akio como monstro é bem consolidado no filme. Os secundários tem o arco meio cortado em 2. E daí fica todo bamba, assim, o arco dos caras fica todo meio largado, meio abandonado, porque não deu tempo de concluir, tá? E, mano, assim, sendo bem sincero, é um filme que agrada, tá?
na paleta de cores, na direção, na parte de apresentação, assim, o filme ele tem uma narrativa mais consolidada. As lutas também são umas lutas mais funcionais, até certo sentido. E também não tanto quanto diretivas, né? Porque elas têm que ser rápidas, têm que ser arcos bem rápidos mesmo, bem ligeiros, porque senão a história não anda. E daí começa a contar já a história da própria Utena, a relação dela com o passado, e ela tentando resgatar a Ant e tal. Aí esse arco dos dois aqui ficou bom pra caramba. Assim, paguei um pau pra caralho pra esse arco, cara. Esse arco aqui da Shiori com o Tolga, muito bom, cara. Pena que ele é mal feito, porque ele não tem como completar direito, mas é muito bom, cara. É muito bom, tá? O que acontece com a Shiori e tal, todos os traumas que ela tem, as outras tretas, cara, e a Juri também, porque é torturada pela Shiori em grande parte. Cara, é muito triste. O Utena é uma história muito trágica. E ela tem que ser trágica, ela tem que ser levada a sério. Se você ficar poluindo a história com vários elementos de personalidade e excentricidade da direção, ou excentricidade das mais diversas, bagunça, tá? Até tem uma cena aqui onde a Utena e a Ant tem uma cena de nudez, aí tem as piadas com o Chuchu que parece só aqui, tá? Aqui é quando eles começam a fazer o humor da série que eles resgatam do anime original. E é só zoeira. É interessantezinho até a brincadeira, que tem a Nanami, os elefantes, o Chuchu, só pra dizer que eles existem na obra, né? Eles foram chutados pra escanteio, não tem espaço pra eles no filme. Mas daí volta. Aí volta com o arco final, que é o arco do príncipe e tal. E como a Ant morre, ou é descoberto o corpo dela, né? Porque ela tá morta, né? A própria Utena não sei se está viva, tá? E esse mundo é o mundo da fantasia e da fábula do príncipe. E a fuga da fábula e do príncipe é uma espécie de colapso na realidade. E essa realidade não é uma realidade que dá pra descrever o que vai acontecer com ela, porque eles estão num mundo onde só tem, assim, mentira, tá? Aqui é desfecho do Utena com o nosso protagonista aqui de cabelo ruivo, Tolga, é bonito pra caramba, tá? Esse é o desfecho do arco dos secundários. Aí tem o arco da Ant com ela, que vai mais a fundo, né? Aí daqui em diante, dá uma hora em diante, é bizarrice, cara. Aqui é porra louquice, aqui é meio Evangelion, um negócio meio nada a ver. É uma fuga alucinada, aí tem a ajuda dos caras ajudando aqui a Ant e a Utena a fugir e tal, do Akio, e o Akio como o império da fábula, tentando prender a Ant ali eternamente no seu delírio. Lembrando que o Akio é um monstro completo. É repulsivo, assim, ao extremo esse personagem. E você vê que o anime podia ser muito, 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 muito bom. Sabe, tudo aquilo que o Utena tem de potencial, se fosse bem feito, você falava, caraca, mano, que história legal. Porque tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali. Mas é tão frustrante, cara, é tão frustrante, porque não vai, cara. O anime não vai. O mangá não sei, a Light Novel não sei, mas o filme ele dá toda aquela possibilidade. Ele abre a porta da possibilidade que foi fracassada, sabe? Eu fiquei tão frustrado quando vi o filme, porque o anime é tão zoado. E aí quando você vê o filme é tudo tão consolidado, é tudo tão possivelmente amarrado, não é perfeito, o filme é bem zoado em algumas partes. Ele dá umas viajadas e tal. Mas se fosse bem feita a história, você ficaria com essa história pro coração, sabe? É uma história bastante emblemática, que podia de fato ser mais clara, com toda a parte trágica, social, assim, decadente, mais madura, mais adulta, né? Ia ser ótimo, tá? Então, Utena, infelizmente, eu recomendo que vocês vejam o filme antes de ver o anime, só pra ver o contraste, ver o filme primeiro. Nem ver o anime primeiro, ver o filme, vai direto no filme que é melhor. E conta a mesma história, só que de maneira muito mais competente. Depois você vai pro anime pra tortura. Anime é só masoquismo, tá? Ou se você gosta daquela vibe experimental, neon mesmo, bem pirada do diretor, beleza, vai fundo, vai na fé. Eu particularmente tenho uma repulsa enorme por essa vibe dele, então não consigo. E eu prezo muito mais a parte de uma boa história, uma história bem contada, do que uma história que exagera na sua, sei lá, excentricidade, por usar essa palavra, tá? E cara, eu respeitaria o Utena se fosse, sei lá, se fosse dirigida por um cara, um Dezaki dirigindo o Utena ia ser o máximo. Porque o Dezaki tem mão. O Dezaki é um cara que eu tenho problemas com ele também, mas ele teria muito mais mão que o cara que esqueci o nome, o Ikuhara, acho que é Ikuhara, pra fazer esse tipo de história. O Dezaki fazendo o Utena seria assim, fodástico. Porque ele é bem melodramático e tal, ele encaixaria bem na história. Então eu diria que esse tipo de história pro Dezaki seria prato cheio.
ligado? Fenomenal. Mas enfim, só curiosidades aqui e opiniões minhas, né? Minhas opiniões, no caso. Então, falem aí o que vocês acharam, se alguém viu, se não viu, também, de boas. Esse é o review do filme, eu vou cortar aqui já que eu tenho que trabalhar daqui a pouquinho. E aprecia aí, tá muito bonito o filme, tá? Apesar de ter limitações ali da animação na época e tal, eu acho o filme com uma personalidade bastante adequada. Eu acho a expressividade visual dele, né? Que é o modo como transmite-se, né, a animação em si, o character design, enfim, a própria ambientação, os cenários, muito consolidados, tá? É bem agradável. É bem agradável. O filme é mais agradável que o anime, bem mais agradável. E a história da escola, que daria pra desdobrar muita coisa, aquela fábula interna ali também, entre inúmeras outras coisas, fica mais por fracasso da obra mesmo, tá? Eu vou gravar a ending pra vocês, deixa eu ver onde ela começa aqui, e acabo por aqui, tá? Não tem muito mais o que falar. E daí eu vou cortar aqui a trilha de fundo, fazer aquele esquema que eu sempre faço. Vou aumentar aqui o volume também do backstage, cortar meus microfones, a câmera e me despedir, tá? Então, grato pela presença, desculpa qualquer coisa aí, fiz uma review um tanto quanto, nesse caso aqui tentando também me redimir um pouco com o anime, porque o anime me deixou muito puto, mas o movie ele me mostrou que o anime tinha conteúdo. Eu sabia que tinha, porque dava pra perceber, mas era muito mal feito, muito mais dissolvido. Era como se você pegasse uma colher de açúcar em 1 litro de água. Não dá pra sentir o gosto do açúcar. Entendeu? Você não sente o gosto, tá diluído demais. Então a lógica é mais ou menos essa. O filme não, o filme é como se fosse condensado, assim, então você sente o gosto do negócio. Então é mais ou menos essa ideia. Mas é isso, galera. Eu vou cortar aqui a câmera e o áudio também de microfone e até a próxima, vai? Tamo aí. Desculpa aí ser meio rushado, meio apressado, mas eu tenho que trabalhar. Foi mal aí. Até depois, espero que não seja tão ruim. Falou!思い出が窮屈になりだしたこの頃の僕らは睨み合うような目で心の距離測ってる別れる気なんてないくせにいつも不安だけ集めていたずらにぶつけ合うダメな恋人さんそばにいてもっと近くにその一言が出てこない呆れるほどわがままになれたらいいのに言葉よりも確かなもの体よりも曖昧なもの見つからなくて二人かす
たい